trazendo também algumas notícias do próprio presidente Bolsonaro, que deu um duro recado à Rede Bobo de televisão e o Grupo Bobo, olha só, o Grupo Bobo. Então, vem junto comigo, senta no like, vamos lá para mais uma notícia para vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí o conflito na Síria, mas a situação está feia, está extremamente feia. As notícias que saíram agora há pouco na CNN Internacional é que os rebeldes já estão em Damasco, no subúrbio da capital síria, e que a qualquer momento os funcionários do governo de Assad podem desertar e sair correndo da própria capital. Exatamente isso. Mas o que pouca gente sabe é o seguinte, mas e aí? O que significa isso, Kleber? Primeiro que isso é uma resposta contundente para o nosso Supremo Tribunal Federal. Vocês vejam que isso sim é golpe de Estado. Isso sim é derrubar um governo. Com armas, tanques, financiamento internacional. Obrigado, José Ferreira. Isso daqui é do Glorioso. Não é com Bíblia na mão, com senhoras e senhores, que se dá golpe de Estado. Muito menos se dá golpe de Estado fazendo papel, mapinha, parecendo aquele desenho do Coiote e do Bibi, sabe? Do Papaléguas. Não é assim que se dá golpe. Golpe é isso aí. É chegar com tanques, tirar quem está no poder. E é uma ditadura que já dura 50 anos, essa ditadura na Síria. E tá derrubando, tá caindo. Então vocês vejam que todo ditador tem o seu dia. O seu dia chega. Agora, o que significa isso, Kleber? Isso é bom, ruim ou muito pelo contrário? Isso é péssimo. E eu vou explicar para vocês tudo isso nessa live. Por isso, sempre dando like aí, vem junto comigo. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, aquilo lá é uma bagunça. É uma bagunça. E quem protege o governo da Síria é o Putin. É a Rússia de Vladimir Putin. Só que o que aconteceu? O Putin está preocupado com a Ucrânia. Não só porque ele invadiu o território ucraniano, mas porque a Ucrânia também hoje desfere ataques em relação à Rússia. Alguém aqui jogou War quando era pequeno? Sabe aquele jogo de tabuleiro War? Responde aqui para mim. Quem aqui jogou War quando era pequeno, quando era garoto? Hein? Quem aqui jogou War quando era garoto? Vocês jogaram? Muito bem. O que significa isso? Quando você jogava War, você rolava os dados, você tinha as pecinhas, era exército contra exército, combatendo. Se você deixasse desprotegido uma área, automaticamente o exército inimigo entrava. E foi exatamente isso que a Rússia fez. E aí vocês vão ver a resposta do Laranjão a tudo isso. As forças aéreas russas estavam agindo no território da Síria. Só que foram pegos de surpresa. Esse conflito já dura anos, essa briga lá dentro. E esses rebeldes não significa que existe um grupo somente, são vários grupos. E parte deles, ou principalmente o mais importante deles, segundo a imprensa internacional, financiado pela Turquia. Vejam bem, financiado pela Turquia. E no meio dessa galera toda que está invadindo e tomando o poder da Síria, tem os islâmicos radicais. Eles mesmos, do Estado Islâmico. Olha só, que coisa linda. Eu vou ler aqui para vocês uma reportagem da Gazeta do Povo e depois eu vou ler uma da CNN que é um pouquinho mais extensa para que vocês entendam todo esse conflito. O Trump disse, não é problema nosso. Quem pariu o Mateus que o embale. Basicamente foi isso que o Trump falou. Olha só. Trump diz que a situação na Síria está uma bagunça e que os Estados Unidos não devem se envolver no conflito. Está aqui, matéria da Gazeta do Povo. Depois eu vou passar da CNN, que está um pouco mais extensa e mais completa.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado na rede social X que não tem interesse em intervir no conflito que acontece entre o governo sírio e grupo rebeldes. A Síria está uma bagunça, mas não é nossa amiga, e os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa luta não é nossa. Vamos deixar a situação se desenvolver, não vamos nos envolver, publicou. Ele também argumentou que a Rússia está tão ligada com a guerra contra a Ucrânia que parece incapaz de parar esta marcha literal através da Síria, um país que protegeu durante anos, ainda deu uma paulada na Rússia. E que isso pode contribuir para uma saída forçada de Assad do poder. Biden confirma: Estados Unidos não estão envolvidos no conflito. A presidência dos Estados Unidos, em comunicado, informou que o país não está apoiando o conflito na Síria e que não autorizou que militares americanos intervenham diante da situação. Atualmente, os Estados Unidos têm cerca de 900 soldados na Síria. 900 soldados americanos na Síria. Vamos lá. Antes de eu partir para a próxima fase, eu vou dar o recado aqui. Você que está precisando emagrecer, Slim Fever, emagrecedor 100% natural. Só clicar aqui em cima, deixei aqui no chat para vocês e aqui embaixo na descrição para quem está vendo gravado. Dá tempo ainda de você chegar em forma para o verão. Slim Fever efervescente, 100% natural, é aprovado pela Anvisa. Clique agora aqui e adquira o seu. Olha só, gente, deixa eu passar uma informação importantíssima aqui que está na CNN. Olha só isso aqui. Vamos lá, CNN Internacional, para que vocês entendam mais ainda um pouquinho do caso. Morador diz que rebeldes parecem ter entrado em Damasco. Defesas de Assad cedem. Vocês se lembram quando eu falei para vocês que um conflito armado no Oriente Médio poderia fazer com que o dólar disparasse novamente? Vocês estão lembrados disso? Quem aqui se lembra disso? Pode ser que eu esteja errado, mas o PT como principal oposição do Lula e do Haddad no pacote de gastos que já está pressionando o mercado a respeito disso, o dólar chegou a 5,11 a semana que passou, fechou a sexta-feira a 5,07, 5,011, né? E fechou a 5,07 agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 5,11, não 5,011, 5,11 chegou. 5 não, 6, né? Desculpa. 6,11. Já estou até... É de noite, eu peço desculpas aí para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Um conflito como esse, você sabe como começa, mas não sabe como acaba. A Síria não é grande produtora de petróleo, mas ela é estratégica na região. O Iraque já disse que está preparando tropas para ajudar o regime de Assad. Estão falando que o Assad já saiu de Damasco e poderia estar hoje refugiado no Iraque. O Irã também ameaça entrar no meio dessa guerra. E esses rebeldes fazem parte de, se não me engano, jihadistas, da tal da Jihad Islâmica, grupos radicais do islamismo. Isso é uma ameaça concreta, num futuro muito breve, para Israel. E isso pode levar a um conflito generalizado no Oriente Médio. Mas só que esta instabilidade, com o Sergei Lavrov, que é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui, dando declarações, e esta situação, aqui ó, e essa, olha isso aqui, gente. Militarmente, Damasco caiu, disse uma fonte familiarizada com o avanço dos rebeldes à CNN. Os rebeldes estão em Barzé, um bairro dentro da cidade de Damasco, disse o morador à CNN.
acrescentando que combates estavam ocorrendo no local. Vi combatentes rebeldes se movendo pelos becos internos de Barzé, em direção à rua do clube de polícia, e posso ouvir sons muito altos de confrontos. A eletricidade foi cortada, a internet está muito fraca e as pessoas estão ficando em suas casas. Militarmente, Damasco caiu. As unidades de reconhecimento entraram em Damasco durante a noite em busca do presidente Bashar al-Assad, mas não conseguiram encontrá-lo, acrescentou uma fonte. Operações especiais rebeldes entraram em Damasco e estão ocupando posições-chave em locais estratégicos, disse a fonte. Os rebeldes afirmam estar em contato com elementos sêniores do regime de Assad, que estão considerando desertar, trair o próprio regime do ditador. Durante o dia, as forças anti-regime avançaram do norte, sul e leste em direção a Damasco. Eu não pude deixar de ver aqui em um determinado momento, quando eu falei para vocês que, no fundo, todo ditador acaba caindo, alguém falou assim, mas vai esperar 50 anos para cair no Brasil? A pergunta é diferente. Nós vamos permitir que se instaure, não só de fato, mas também de direito, uma ditadura no Brasil? Essa é a questão, essa é a dúvida. Cabe a nós protegermos o nosso país. A instabilidade apresentada aqui na Síria, a situação que aconteceu na Síria, nós não podemos permitir que aconteça no país. Nós não podemos permitir que aconteça no Brasil. A mudança de comando nos Estados Unidos transformou a geopolítica mundial. Vocês perceberam a quantidade de coisas que vem acontecendo depois que Trump ganhou a eleição? Vocês estão percebendo isso? Tudo isso está acontecendo em pleno final de semana aqui para nós. Tem uma diferença de cerca de 5 a 6 horas de fuso horário entre o que nós estamos passando aqui agora. Nós estamos chegando às 23 horas e 14 minutos. Daqui a pouco vai amanhecer em Damasco. Daqui a pouco vai amanhecer em Damasco. Vejam só nas entrelinhas as palavras de Trump. A Síria não é nosso aliado, portanto não é problema nosso. Significa que aliados, aqueles que são fiéis aos Estados Unidos, esses são protegidos por eles. Vocês perceberam o recado nas entrelinhas? Aqueles que estão conosco, ninguém podosco. Em resumo, foi isso que o Trump disse. Esse não foi um recado somente para a Síria, esse foi um recado para o mundo. Percebam que Trump deu um recado para o mundo. Nós protegeremos os nossos aliados. Quem está ao nosso lado? Percebam a força dessas palavras. Às vezes, as pessoas focam muito naquilo que está dizendo a matéria, mas não percebem o que está escrito nas entrelinhas. Falta pouco tempo, pouco mais de 40 dias. Assim que esse homem tomar posse, as coisas vão mudar. E por que Biden não está interferindo e não está intervindo? Mesmo tendo 900 militares americanos dentro da Síria. Alguém se perguntou? Alguém se perguntou? Nós avisamos vocês. O Biden não pode se meter nas questões externas, a não ser em casos de urgência. Se essa tropa de 900 militares americanos que estão lá por algum motivo estiver em risco, aí sim ele poderia intervir. Mas nesse momento não é o caso. Ele não manda mais, como vocês falaram, desde o dia 2 de dezembro. Vocês acham que rebeldes e tudo mais não sabem disso? A fragilidade da Rússia e dos Estados Unidos nesse momento permitiram que rebeldes avançassem sobre a capital da Síria.
E o recado do Trump foi muito claro. Não é problema nosso, porque não são nossos aliados. Enquanto isso, a Rússia, fragilizada com a guerra na Ucrânia, está usando até militares norte-coreanos na guerra da Ucrânia. Se está faltando soldado para a Rússia combater uma guerra que é dela, vocês acham que a Rússia vai mandar soldado lá para defender o Bashar al-Assad? De jeito nenhum. Eles vão deixar que o pau tore. Só que isso, nesse exato momento, é o que deve ser feito. Mas num futuro muito breve, não muito demorado, alguns parceiros e aliados dos Estados Unidos, como é o caso da Arábia Saudita, vão entrar nesse meio. Vão fazer parte dessa galera, dessa tropa. Porque está afetando as relações em todo o Oriente Médio. Ah, Kleber, mas a Síria não é um dos maiores produtores, produz menos que o Brasil. As reservas da Síria são menores do que a do Brasil em termos de petróleo. Mas e o espaço aéreo dela? E as mercadorias que passam por ela? E a instabilidade no local? Enquanto todo mundo está olhando para Israel no conflito com o Líbano, no conflito com o Hamas, na faixa de Gaza, explode isso ali nas vizinhanças, na Síria, perto das colinas de Golã, pertinho. Está um barril de pólvora o mundo. E a nossa economia, nesse exato momento, por irresponsabilidade desse desgoverno, não tem condições de segurar o que está acontecendo. O Banco Central pode intervir sim no câmbio, gastando as nossas reservas por irresponsabilidade desse desgoverno. E não é para que o dólar abaixe, é para que ele não atinja um pico de 7, 8 reais a qualquer momento. Se ultrapassar a casa dos 6,20, esquece. A situação vai ficar deplorável. E isso sim pode levar a um impedimento do Lula. Pode levar sim. E na live anterior que eu fiz no Jacaré, eu falei que nós da direita temos até que ficar de olho e exigir que protejam o Lula. Porque esses caras são capazes de tudo. Capazes de tudo. E no desespero, tudo que eles querem hoje é uma motivação para colocar uma responsabilidade de algo pior nas costas da direita. Eles precisam